Capítulo 11. Não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito. Shakespeare. Londres, 21 de junho de 1805. Hoje é sexta-feira. Estamos há 4 dias em Londres. Depois do dia em que fomos ao Hyde Park, procurei evitar ficar a sós com o Sr. James, mas foi impossível, já que ele realmente se esforça para ser um bom anfitrião. Levou-me para conhecer um café, o melhor lugar para provar doces. Como ele mesmo disse, levou a mim e Richard para andar a cavalo. A senhora Holly também faz tudo o que está a seu alcance para nos agradar. Ao saber que eu gostava muito de literatura, mostrou-me a biblioteca da mansão, um espaço muito bem equipado, com altas estantes de madeira escura, esculpidas de forma primorosa. É certamente um lugar incrível. Conta com diversas cadeiras e poltronas confortáveis e algumas mesas de estudo. Acima de uma das mesas há uma imponente escultura de cavalo de madeira maciça, com as patas dianteiras erguidas. A senhora Holly me disse que o Sr. James havia mandado fazer uma homenagem, em homenagem a seu grande amigo, um cavalo puro sangue. O animal de pelos castanhos é seu companheiro de todos os dias, e mesmo quando ele não o monta, não é raro vê-lo ir à cocheira apenas para alisar o pescoço do animal. No início das manhãs, tenho permanecido no aposento cedido a mim, lendo alguns poemas que me inspiram e me distraem de tudo mais. Deixei a obra Os Cavaleiros da Távola Redonda na House Flowers para Audrey terminar de ler, pois havíamos iniciado a leitura ainda em Beacombe e não pudemos concluí-la. Ah, quantas saudades sinto de minha irmã! O Sr. Julius partiu no 3º dia depois de nossa chegada, mas o tempo que permaneceu em Londres foi suficiente para que eu pudesse perceber o quanto ele é próximo do Sr. James. A relação entre eles não é nada formal, ao contrário, é calorosa e admirável de se contemplar. Parecem pai e filho, tratando-se com respeito mútuo e atenção. O Sr. James não conseguiu convencê-lo a permanecer mais tempo conosco. E, pelo que percebi, sua vontade era que o Sr. Julius trabalhasse em Londres e não voltasse para Dorsetshire. Pego-me muitas vezes fazendo cálculos mentalmente para presumir o dia em que o Sr. Burman chegará. O Sr. Julius nos informou que ele ficaria apenas uma semana na House Flowers antes de viajar. Sendo assim, conto com poucos dias sem sua incomodativa presença. Ontem, meu irmão saiu com o Sr. James. Foram a um clube para cavalheiros e regressaram muito tarde. Ouvi o trotar de cavalos quando retornaram e os espiei pela janela. Riam alto e pareciam se divertir juntos como se fossem amigos há muitos anos. Esperei ouvir os passos pelo corredor e depois o barulho das portas se fechando. Depois me dirigi ao aposento em que meu irmão estava e bati fraco na madeira, sem fazer muito alarde. Richard abriu sem demora, ainda com um sorriso no rosto, e franziu o senho depois de me ver. Lola, ainda acordada? Certos cavalheiros chegaram fazendo muito barulho e me despertaram, acusei, segurando o castiçal em mãos e estreitando os olhos para ele. Ah, certos cavalheiros não imaginavam estar alegres, tão alegres a ponto de acordá-la. Por isso pedimos nossas mais sinceras desculpas, falou meu irmão em tom de gracejo. E estava dormindo vestida com a roupa que passou o dia. Acaso não trouxe trajes de dormir? Richard me pegou em minha mentira, mas não desisti. O caso é que fiquei lendo até tarde e adormeci vestida. Acabo de despertar ouvindo os senhores fazendo toda essa algazarra. Acaso o senhor Richard está bêbado? Eu? Bêbado? Richard gargalhou e eu fiz sinal para que falasse baixo. Oh, Lola, não me conhece, acaso fico bêbado? Todos os homens ficam bêbados se beberem. Sei que você não bebe, mas quem sabe quando está em outras companhias. Lancei sobre ele um olhar sugestivo.
Minha companhia bebe tão pouco quanto eu, argumentou. Bem, será que posso entrar no seu aposento até terminarmos esta conversa, para assim sairmos do corredor? E já não terminamos esta conversa? Inquiriu ainda risonho, mas minha expressão carrancuda o fez abrir mais a porta e permitir minha passagem. E aonde foram? Perguntei decidida. Você sabe, ao clube de cavalheiros. E como é lá? Você é minha mãe ou meu pai, Lola? Ele franziu o senho. Pois saiba que sou eu que estou aqui para cuidar de você, e não o contrário. E para que não se esqueça, sou mais velho que você. Ah, então não me contará como se comportam os homens desta cidade? Se o lugar era cheio de vícios, bebidas e mulheres. Mulheres! Richard riu alto mais uma vez, deixando-me irritada de verdade. Com certeza, assumi um tom rosado em minha pele. Estreitei os olhos em sua direção e mostrei a ele que não estava gostando daquilo. Oh, Lola, não ouviu quando eu disse clube de cavalheiros, frequentado por cavalheiros. E apreciou a companhia do Sr. James? Tentei disfarçar meu embaraço e mudei o rumo da conversa, mas a verdade é que minha pergunta nos levaria justamente ao assunto que eu gostaria de entrar. O Sr. James é muito agradável, impossível não apreciar sua companhia. É mesmo? Que tipo de homem ele é? Elevei uma sobrancelha. Gentil com todos, generoso e de grande caráter. Percebeu tudo isso em uma noite? Não, percebi desde que aqui cheguei. Você também percebeu. Não sei por que está sendo tão dura com ele. Pare de julgá-lo. Richard elevou as sobrancelhas para mim e quase me fez confessar em voz alta o quanto eu estava errada em relação ao Sr. James, dizendo que se ele fosse ao menos um pouco parecido com o pai, já teria demonstrado isso em suas atitudes. Há muito contragosto tive de admitir que talvez minhas opiniões estivessem equivocadas. Que desagradável você! Alarguei meus olhos para ele, mas não contive abafar uma risada. Boa noite, Lola. Richard também riu. Boa noite, Richard. Talvez se interesse em saber que semana que vem haverá um baile em uma propriedade de um amigo de James. E ele nos convidou para acompanhá-lo, disse Richard, quando eu já saía do aposento. Não está muito íntimo do Sr. James? Você o trata como amigo de longa data. Ele me deu liberdade para isso. É tão fácil afeiçoar-se a ele que já sinto mesmo como se fôssemos grandes amigos. James não me julga por eu ser pobre, simples, um homem interiorano. Ele olha para alguém e o julga por seu caráter e suas atitudes. Fico feliz em ouvir isso de verdade. Quanto ao baile, não os acompanharei, não tenho ânimo para isso nem roupas adequadas, e muito menos o desejo de sair e estar com pessoas que não conheço. Além disso, logo o Sr. Burman estará aqui. Falei com uma forte dor no coração. Sentia que ele estava sendo esmagado a cada minuto. Mas, se ele ainda não estiver, o baile pode lhe fazer bem. Pense nisso. Quanto ao vestido, sei que se irritará com o que vou dizer. Mas o Sr. Burman me deu antes de partirmos uma quantia para você gastar com seu uso pessoal. Nem ouse me oferecer ou pensar que eu aceitaria. Sei que nunca aceitaria, mas precisava falar mesmo assim. A quantia será devolvida ao Sr. Burman assim que ele chegar. Sim, com certeza. Não quero nada daquele senhor. Será assim até quando eu puder, acrescentei. Richard estava prestes a me dizer algo, mas eu o interrompi, repousando um beijo em sua bochecha e desejando-lhe novamente uma boa noite, antes de partir para meu aposento. Capítulo 12. O amor, como cego que é, impede aos amantes ver as divertidas tolices que cometem. Shakespeare. Londres, 22 de junho de 1805.
Tive uma péssima noite insone. Por mais que meus olhos estivessem pesando, não conseguia mantê-los fechados. Deitada de barriga para cima, sentia como se um peso muito grande estivesse sobre meu peito, causando-me falta de ar. Sentei-me na cama, recostei-me nos travesseiros e abri as cortinas para ver a luz da lua. Então, abraçada às minhas pernas, chorei. Chorei porque estava sozinha e com uma grande inquietude quanto ao futuro. Sempre pensei que a vida fosse a mais bela caixa de oportunidades e belas perspectivas, mas descobri que ela também pode ser uma armadilha ardilosa, rija e cruel. E chorei porque, ainda assim, só me restava ser forte. Ao amanhecer, quando o sol já clareava um pouco o dia, ouvi o ranger de uma porta se abrindo e passos pelo corredor. Eu não precisava ver para saber que se tratava do Sr. James, e pude imaginar aonde ele estava indo. Ele possui uma rotina muito organizada, e é fácil saber onde encontrá-lo durante o dia. Naquele instante, com certeza, iria para o ateliê de pintura. Esperei alguns minutos para descer também e, guiada por uma curiosidade que me deixava estremecida, logo estava o espiando trabalhar. O Sr. James parecia estar trabalhando em uma nova tela. Permiti-me continuar alguns instantes escondida, recostada ao umbral da porta, mas logo achei melhor não surpreendê-lo, pois temi que minha presença pudesse atrapalhá-lo. Indecisa entre anunciar minha presença e ir embora, acabei sendo mais uma vez surpreendida por sua voz. Este ateliê de pintura pertencia à minha mãe. Ela gostava muito de arte. Muitos quadros neste local foram pintados por ela. A maioria... Falou, virando um pouco o rosto para me olhar. São tão lindos e vivos. Elogiei, dando alguns passos dentro do ateliê, para apreciar as obras nas paredes. A senhora Holly me disse que ela era uma moça muito sensível e gostava especialmente de pintar paisagens e flores, mas seu maior desejo era conseguir pintar algum retrato que fosse muito fiel ao modelo. E ela tentou várias vezes, mas não conseguiu gostar de verdade de nenhum deles. Não os considerava bons o suficiente. Ela devia ser muito exigente, considerei. De fato, e eu, em partes, mesmo sem conhecê-la, penso que nasci com a mesma cisma. Há algo em um retrato que é muito mágico. É diferente de desenhar e pintar uma flor ou um lago. Há a energia dos olhos do modelo, e para ficar perfeito precisa-se capturar um pouco da alma de quem posa. Sem isso, será apenas tinta e traços, comentou, olhando para a tela ainda sem um esboço muito definido. Parecia que o Sr. James estava desenhando um par de olhos. Havia diversos contornos de sobrancelhas, olhos e cílios naquela tela. Vi sua pintura de Romeu e Julieta, estavam muito belos. Expressei-me sincera e recebi um sorriso acalentador como agradecimento. Mas criar um rosto a partir da sua própria ótica é muito diferente. Imaginei Romeu e Julieta como quis. Não podia errar mais ou acertar menos em meus traços, pois foram todos inventados por mim. Então o Sr. James parou, olhou-me como se tivesse tido uma grande e maravilhosa ideia. Sorriu e exprimiu-se com muita tranquilidade. A senhorita precisa posar para mim. Posar? Não, Sr. James. Tenho certeza de que não sou boa nisso. Agitei-me com aquela possibilidade e pareceu que o vento podia atravessar meu abdômen. Tão gelada me senti. A senhorita só precisa ficar parada. No mais, tudo já está como deve ser. Oh, por favor, senhorita Gibbons, diga sim.
Senhor James, tive uma noite tão insone que meus olhos devem estar péssimos para serem registrados em uma pintura. Não sei se vou querer que meu primeiro retrato seja uma cópia de uma expressão de lástima, contestei. Garanto que está muito bem, rebateu ligeiro e sorriu ao dizer isso. Seus olhos estão muito bons como estão, garanto. E mesmo que estivessem uma lástima, cansados ou com qualquer traço que a senhorita pensa que não seria apreciado por mim, acredite, seria. Pois há energia e vida neles, e é isso que preciso captar. Falou com empolgação. Sua vivacidade era tanta que não consegui mais recusar. Pois bem, se é assim. Então sentei-me no lugar indicado, um confortável sofá, em frente à grande janela de vidro com vista para o jardim. Imaginei que teria de ficar estática em alguma cadeira, sem poder mover nem sequer meus olhos. Mas ele me explicou que isso seria muito penoso para mim e que eu desistiria de permanecer em uma posição tão incômoda em poucos minutos. Fiquei apenas com o pensamento de que ter os olhos do Sr. James cravados em mim por tanto tempo, sem desvios, já era um incômodo sem precedentes, porque me causavam um embaraço que, segundo a segundo, precisei controlar para não demonstrar. Uma hora depois, Richard acordou. Nós o vimos no jardim e de lá ele também nos viu dentro do ateliê. O Sr. James acenou para meu irmão e ele se juntou a nós. Eu não estava mais posando e pedi para que não dissesse nada a meu irmão, ao menos até o retrato estar pronto. O Sr. James concordou e lançou sobre o cavalete um tecido branco, que o ocultou até mesmo de mim. Nunca entenderei como algumas pessoas conseguem acordar tão cedo, falou Richard, entrando no ateliê e se sentando ao meu lado. Isso é porque você não tem nada para fazer, falei olhando-o de lado, pois lá em Bencombe o trabalho começava cedo. Não sei como depois de tantos anos não se acostumou. Estávamos no meio dessa conversa quando a senhora Holly entrou no ateliê e entregou uma carta em uma bandeja para o Sr. James. Ele se levantou para abri-la e caminhou com ela para perto da janela, onde permaneceu alguns segundos em leitura silenciosa. Oh, nossa! Falou com uma expressão fechada, dirigindo-se à senhora Holly. É uma carta enviada por nossa governanta da House Flowers, disse ele, buscando uma cadeira para se sentar enquanto seu semblante tornava-se cada vez mais fechado à medida que avançava na leitura. Alguma notícia ruim, Sr. James? Perguntou Richard, a julgar por sua expressão. Era claro que havia más notícias. Bem, sim, meu pai está doente. Na verdade, ele está pior. Sim. Isso é o certo a dizer, pois doente ele já está há muito tempo. O que quer dizer, Sr. James? Perguntou meu irmão confuso. Vimos seu pai na House Flowers e ele parecia muito bem. Sim, é assim há alguns anos. Ele apresenta melhoras, mas como não se trata adequadamente... Os senhores devem saber o que a bebida pode fazer com um homem durante uma vida inteira de vícios e desregramentos, acrescentou desgostoso. E o que a carta fala sobre o real estado de saúde dele? Perguntou a senhora Holly com um semblante sério, apesar do tom afetuoso usado em sua pergunta ao Sr. James. Ele está muito mal, mas parece não aceitar o tratamento e está discordando dos médicos. Quer viajar imediatamente para cá, mesmo sem forças, e se recusa a parar de beber. Sugerem que eu vá até lá para ajudá-lo. Parece que meu pai está furioso por eu não tê-lo obedecido e partido quando o ordenou. E o senhor pensa em ir? Perguntou a senhora Holly, visivelmente preocupada. Não, senhora Holly. Ficarei aqui. Se eu entrar hoje naquela caleça, as chances de encontrá-lo lá são mínimas. Sei que se meu pai disse que virá para cá, mesmo estando doente, é porque ele virá. Há 3 anos ele tem feito a mesma coisa.
A cada piora pensamos que mudará algo em sua forma de viver sua vida, mas não é assim que acontece no final. De toda forma, estarei aqui quando ele chegar. Oh, menino, será que está fazendo o mesmo, o certo? E se ele piorar de verdade? Ele é forte, mas se algo acontecer, então me escreverão e irei, disse o Sr. James, guardando a carta e fitando o jardim ao longe, pensativo. A senhora Holly assentiu com a decisão do Sr. James e deixou-nos no ateliê com um silêncio constrangedor. Eu não sabia o que dizer. Tampouco se deveria dizer algo, mas senti que estava sendo esmagada por aquela notícia, que me atingia de uma forma tão esquisita que não tive tempo de refletir. Mas então as palavras vieram, porque ficar calada parecia até mesmo errado. Sinto muito pelas notícias, Sr. James. Expressei-me com a voz trêmula, a boca seca. Espero que... Oh, Deus, eu não conseguia dizer aquilo. Não conseguia dizer que rezava e esperava pela recuperação do Sr. Burman. Como me arrependi de ter começado aquela frase. Estava sendo perscrutada pelos olhos do Sr. James e do meu irmão, esperando a conclusão das palavras presas em meus lábios. Desculpe, eu preciso de ar. Corri para fora do ateliê, avançando na direção do jardim. Senhorita Gibbons, espere. O Sr. James me chamou logo em seguida, seguindo-me com a mesma rapidez com que eu caminhava. Richard ficou estático na sala, certamente preocupado comigo, mas não nos acompanhou. Desculpe, Sr. James, sei que foi muito errada a minha hesitação em desejar melhoras a seu pai. Juro que não desejo o mal dele, não desejo mesmo, declarei nervosa. A senhorita está chorando? Oh, não. Virei o rosto para o lado e tentei encobrir mais essa vergonha. Percebo a senhorita inquieta de um modo excessivo desde que chegou nesta casa. Acredite em mim. Senhorita Gibbons, isso é muito angustiante de se ver. Por que não me conta o que está acontecendo? Oh, perdoe-me. Emiti o gemido breve que estava retendo dentro do meu peito. Não se preocupe comigo. Acabou de receber uma má notícia. Eu não devo ser motivo para qualquer preocupação. Asseguro-lhe que estou muito bem. O senhor é muito atento e gentil. E sim, também não sou boa em disfarçar emoções. Minha mãe sempre diz: não, Lola, não faça essa cara disso. E nomeia muito bem cada expressão minha. Mas o senhor não deve mesmo se preocupar comigo, com o que pense, com minhas tolices. Espero que seu pai se recupere, Sr. James, é verdade. A senhorita está muito nervosa, está tremendo. Venha comigo. O Sr. James pegou minha mão e conduziu-me para a lateral do jardim, onde havia uma pequena e bela edificação de madeira branca, que parece ser uma espécie de gazebo fechado, com uma singela varandinha na frente. Ele retirou uma pequena chave dourada do bolso e abriu a porta. O pequeno lugar é incrivelmente lindo, claro e limpo. Cheira a flores e parece ser um pedaço de céu na terra. Cortinas leves e brancas penduram-se do alto das janelinhas quadriculadas e diversas espécies de flores são cultivadas ali. Há também uma penteadeira emoldurada com um belo vidro, um piano, uma cadeira de ferro branca em estilo romântico, muitas almofadas em um tapete no chão, samambaias presas ao teto e uma estante repleta de livros. Tem vista para o jardim e da janela vemos parte das escadarias da entrada da mansão. Que lugar é este?
Falei, girando o corpo lentamente. Este é o lugar onde quero que você permaneça durante as próximas horas, disse ele muito calmo. O que quer que eu faça aqui? Estranhei aquela sugestão. Quero que veja algo. Falou caminhando para perto da penteadeira. De dentro de uma das gavetas, retirou o antigo livro de capa azul desgastada que eu havia visto sobre sua escrivaninha no dia em que cheguei a Londres. Depois de pegar o livro, ele caminhou até mim e o entregou em minhas mãos. O que é isso? Inquiri. Esse livro é muito especial. Tem uma história muito tocante e verdadeira. E da mesma forma que me ajudou, também pode ajudá-la. Esse livro, como disse a própria autora, a ajudou a viver. Senhor James, este livro era da sua mãe? Perguntei ao abrir a primeira página e ver o nome dela gravado ali. Sim, é o diário de Emily. Minha mãe o escreveu desde que tinha mais ou menos sua idade. Iniciou um pouco antes de conhecer meu pai. O último registro é da manhã em que nasci, um pouco antes de ela. Oh, não posso ler. Falei tentando lhe devolver o livro. Pode sim, senhorita Gibbons. Quero que leia. Faça isso, sim. Mas é algo muito pessoal, não tenho esse direito. Tem, sim. Estou certo de que minha mãe concordaria com isso. Sei que se incomoda em ler algo escrito por outra pessoa, da mesma forma como não gostaria que lessem o que escreve no seu diário. No meu diário? Por que pensa que tenho um? Indaguei surpresa. Eu a vi algumas vezes debruçada sobre algo escrevendo. O senhor viu? Meu rosto se aqueceu. Sim, mas não foi intencional. Digo, eu não estava espiando, a porta ficou entreaberta algumas vezes. Ela está com esse defeito há algum tempo, nós a fechamos, mas ela torna a abrir alguns centímetros. Compreendo, sim, percebi tal defeito, mas não imaginei que tinha me visto. Mas então gosta de escrever? Questionou. Acha isso tolo demais? Não, na verdade acho louvável. Não fosse por um diário, eu não teria conhecido minha mãe, mesmo sem nunca tê-la visto. Só não sei se algum dia eu conseguiria escrever em um. Ele sorriu. Oh, sim, penso que nem todos têm essa necessidade. Escrever é uma necessidade? O Sr. James perguntou. Aliás, me fazer perguntas pareceu ser seu novo passatempo preferido. Bem, para mim sim, gosto de escrever. Era para ser um livreto de poemas, mas perdi a inspiração e então. E o que escreve nele agora? Sobre coisas comuns, algumas muito bobas para se contar. Isso é o que a senhorita diz. O senhor é curioso demais, comentei. Mas, senhor James, volto a dizer, não posso ler o diário da sua mãe. Neguei mais uma vez de modo a voltarmos ao primeiro assunto. Senhorita Gibbons, eu lhe dei a permissão e tenho certeza de que depois de ler vai me entender. E dizendo isso, ele me deixou a sós e se foi para o jardim. Comecei a folhear o diário de Emily de uma forma muito incerta. Ainda não estava julgando correto fazer aquilo. Eu estava mergulhando na individualidade de uma alma feminina, no alicerce de sua personalidade. Que direito eu tinha a tal intromissão? O que havia ali para descobrir? O que o Sr. James desejava tanto me mostrar?
As páginas amareladas me deram a noção do tempo em que aquelas linhas haviam sido escritas há mais de 20 anos. A caligrafia começava de uma forma primorosa. Era um belíssimo trabalho de arte. A letra bonita, o traço firme, flores desenhadas nos cantos das páginas. Havia vida naquelas palavras, havia magia naquelas folhas, e pude sentir a energia que emanava daquele tesouro em minhas mãos. Acomodei-me no chão, sentada sobre as várias almofadas disponíveis, e comecei a ler. Em 1 hora, lendo tal narrativa, senti como se fosse eu mesma que havia escrito aquelas linhas. A conexão com Emily foi imediata. Reconheci a mesma energia vibrante, a mesma vontade de viver, os mesmos sonhos, a mesma delícia da juventude e de perspectivas sem fim. Emily mostrava-se sensível, forte e doce. Descobri que ela era a mais jovem entre os irmãos, a única menina. Gostava de bailes, vestidos rendados, tocar piano, viajar. Pertencia à alta sociedade londrina e se sentia à vontade em qualquer lugar. Era admirada, tinha muitos amigos e dava grandes recepções em sua casa. Que tarde deliciosa passei com minhas amigas hoje. Organizamos um recital no jardim, foi tudo maravilhoso. Como a poesia e a música são necessárias para minha alma, para a alma de qualquer pessoa. A arte é um verdadeiro alimento para o coração. Tudo ela traduz, tudo ela enche de magia. Como preciso disso para existir? Depois as meninas deixaram-me tentar fazer um esboço de um retrato de cada uma delas e rimos muito com isso. Meus desenhos de flores foram muito elogiados, mas não consegui concordar que os retratos estivessem aceitáveis. Há muito para melhorar e pretendo me empenhar nisso. Sua amiga inseparável era Holly, sua dama de companhia desde que tinha 14 anos. Holly tinha 19 anos, era educada e bela, de boa família, e havia estudado para ser preceptora. Os irmãos de Emily a contrataram para ser dama de companhia da irmã, já que a mãe havia morrido muito jovem e eles não sabiam lidar com questões femininas. A governanta de Emily e a senhora Holly eram então mais do que família para a jovem. Eram seu grande amparo em muitas situações. Oh, o que seria de mim sem os conselhos da minha querida amiga Holly? Eu estaria perdida em tudo, pois ela sempre tem o melhor conselho para me dar. Esta manhã, eu não sabia se deveria aceitar o convite de certo cavalheiro para um passeio, mas ela me alertou. Então recusei o convite com muita veemência, depois de ouvi-la, e julguei que ela estava totalmente certa. O Sr. James Burman parece ser um ótimo cavalheiro, mas é um pouco desmedido em certas ocasiões. Mas confesso que o recusei com o coração apertado, pois meu desejo era conhecê-lo, mas quem sabe assim eu poderia remover essa implicância de Holly quanto a ele e também mudar as impressões que eu mesma tive. Falei para a Holly que as primeiras impressões às vezes não são as mais corretas. Li as 70 primeiras páginas do diário de Emily com uma emoção que ainda não sei definir. Meu coração subiu e desceu pela garganta em vários momentos.
Em pensamento, tentei me ligar a ela. Queria impedi-la de tomar algumas decisões. Queria aconselhá-la, assim como fazia Holly. Tornei-me uma espectadora da sua vida, da sua felicidade, torcendo para que os próximos registros fossem suaves e felizes. Apesar de tudo, seus sentimentos eram tão palpáveis e tão bem justificáveis que ela parecia muitas vezes absolutamente certa, enquanto todos pareciam sempre errados. Senti que tinha razão quando era injustiçada, que suas opiniões eram as mais precisas, e sofri páginas adiante ao ver o quanto às vezes errava. Vi, linha após linha, um sonho definhar e morrer, iniciando no dia em que aceitou ser noiva do Sr. Burman. Mesmo assim, o registro da festa de noivado era um dos mais felizes e mostrava a autêntica felicidade de estar apaixonada. As próximas páginas eram de sonetos de amor escritos por Emily, desejos e promessas de um futuro de felicidade incomparável que ela esperava sentir. Ele não pode ser mais perfeito. Meu noivo é um homem incomparável. Estou feliz por ter lutado para que todos vissem suas qualidades. 3 meses foi o tempo que ele demorou a se declarar, mas agora sei que ninguém o conhece tão bem quanto eu. Ninguém pode decifrar aqueles olhos verdes que tanto me encantam, um temperamento tão forte, uma alegria tão contagiante. Holly o acha um pouco vaidoso demais, mas penso que é impossível que não seja assim. Ele é elegante, espontâneo e inteligente. Não lhe falta o bom gosto para nada e, em tudo, sabe colocar sua opinião. Está sempre feliz na companhia dos amigos e parece se divertir de verdade com eles. Esta semana, Holly me chateou um pouco ao falar de forma rude sobre seu comportamento em um jantar em minha casa. Ela disse que meu noivo não parecia dar muita atenção para minhas opiniões e que cortou vários assuntos iniciados por mim. Eu, de verdade, não notei nada disso. Ele estava apenas distraído no discurso dos amigos e, de tão entusiasmado por falar dos prazeres de suas viagens, pode ter atropelado muitos dos presentes. Mas depois soube ouvir a todos com muita atenção. Ele é um homem muito bem-humorado e isso é algo que aprecio muito. Dá gosto vê-lo junto aos amigos sorrindo. Holly diz que é muito mais apreciável a amabilidade de um homem do que o humor e que por eu ser uma pessoa muito sensível, meu marido precisará ser mais que uma pessoa que goste de rir e beber. Fiquei extremamente decepcionada com tal comentário sobre a bebida, pois o tenho visto sendo mais cauteloso nesse sentido. A verdade é que todos só falam bem dele. Ela então me pediu desculpa e disse que meu James será o melhor marido do mundo. Eu sei que será. Emily realmente amou o noivo e depois amou o Sr. Burman que tinha criado em seu coração. A verdade é que Emily não soube ver quem era ele para si mesmo, o quanto seu marido estava disposto a também amá-la e o quanto aquela pessoa tão idealizada em seu coração se equiparava com seus próprios anseios. Os primeiros meses de casamento continham registros mais esporádicos e cada vez mais melancólicos. Será que sou capaz de dominar essa dor? Será que posso suportar a tristeza de saber que tudo acabou? Para onde foi tanto amor? Será que ele um dia foi real? Só fui eu a sentir toda aquela magia?
Como pude estar tão cega, tão iludida? Sim, pois amores não são feitos para acabar. Não, eles deveriam ser eternos. Em muitos momentos, senti meus olhos arderem com as lágrimas que lhes sobrevieram. Sofri junto com cada lamento escrito no diário de Emily e precisei fazer várias pausas para transbordar. Não acredito que meu James teve a coragem de fazer isso. Ele simplesmente entrou em meu ateliê e levou embora todas as minhas telas. Por que ele fez isso? Por que meu marido deseja me torturar assim? Custa a ele entender porque lhe disse tudo aquilo? Apenas pedi que moderasse na bebida, que seu vício estava nos afastando. Mas James disse que se ele pode ser obrigado a se afastar de algo que não o prejudique em nada, que ao contrário alivia seus problemas, então eu também posso saber o que é ficar longe das coisas que gosto. Mas a arte não me deixa entorpecida, não me faz perder a calma, não me distancia de quem sou e de quem quero me tornar. A arte me edifica e me torna melhor. Como James pode não ver isso? Segurei as telas para impedir que ele as levasse, mas elas foram arrancadas cruelmente de minhas mãos, até mesmo ferindo meus pulsos. A tela que eu havia pintado, o retrato de Holly, se quebrou. Oh, James quebrou também meu coração. Os relatos tornaram-se cada vez mais cruéis e dolosos. Pensei que não podia continuar lendo aquilo. Foi então que vi, como água límpida, em frente a meus olhos, o que o Sr. James queria ao me mostrar o diário da sua mãe. Ele queria me salvar de ter uma vida como aquela. Como poderei fazer com que ele entenda que não há nenhum remédio para mim? Sei que o pior ainda não começou e sei que a dor ainda machucará mais forte. Mas posso permitir que seja minha irmã a estar então em meu lugar? Sentirei algum alívio ou alguma felicidade se puder deixar Audrey viver o que Emily viveu? James ainda não voltou. Estamos separados há 3 meses. Ele partiu para a casa de campo do seu pai e levou consigo muitos amigos para passarem o inverno com ele. Disse que não quer minha presença, ordenou que eu não aparecesse lá. James disse que eu o pressiono, o sufoco, com uma ideia de amor que não existe e jamais existirá para ninguém. Será que ele está mesmo certo e eu tão errada assim? Hoje seus pensamentos são apenas voltados para os amigos, as festas e a fortuna. Minhas finanças estão em suas mãos e tudo é controlado por meu marido, sem meu conhecimento. Nada me falta e assim falta-me tudo. Como posso levantar esta manhã, sentir o cheiro das rosas, apreciar o orvalho sobre as plantas, tocar piano? Onde depositar pequenos lampejos de alegria, se me esvaiu todo o desejo? Fingir. Fingir é ainda mais difícil e doloroso. Chorar ainda é um consolo. Ajuda a colocar para fora um pouquinho da dor. Alivia. Mas e a cura? Há cura para o que sinto? Onde poderei encontrar um pouco da ausência de dor? Encontrar um pouco de paz e acalento? Oh, só em ti, meu amado diário. Como aprendi a amar tuas páginas, teu silêncio, tua ternura, tua falta de julgamentos. Holly, minha amiga, como sinto não tê-la ouvido antes. Emily persistiu forte por muito tempo, e sua esperança demorou a morrer.
Talvez nunca tenha de fato a deixado. Isso me fez admirá-la muito. Ela ainda esperava por alguma magia, alguma ocasião em que tudo mudaria, e então veria que seus dias eram tão lindos quanto sonhou. Ela continuava a ofertar ternura, alimentando sua alma com bondade, sem sucumbir ao veneno do medo. Ela continuava a voar nas asas da esperança otimista, apesar do desespero que por vezes a assolava. 1 ano é o tempo por qual estou casada e hoje senti uma vida se mexer dentro de mim. Estou grávida. Imaginei que não pudesse me sentir mais feliz em toda a minha vida. Seremos abençoados com um filho e então tudo será diferente. Tenho certeza de que James gostará de ser um bom pai e dar o exemplo de retidão ao nosso filho. Seremos uma família, enfim. Não pude evitar um sorriso que se distribuiu com liberdade em meus lábios quando senti a esperança voltar ao coração de Emily. Suas emoções narradas no diário faziam com que eu me sentisse da mesma forma, alegrando-me e entristecendo-me a cada novo trecho lido. Continuei a leitura com o coração aos pulos. Oh, Deus, James não respondeu bem à novidade de ser pai. Ele foi tão frio e indiferente que parecia que eu estava falando com ele sobre qualquer outro assunto, e não a vida de uma criança, do nosso filho. Fiquei tão triste, tão decepcionada, quando me disse que eu teria de cuidar de tudo sozinha, que ele não tinha tempo para isso e que contasse com a ajuda de outras pessoas para cuidar da criança, pois ele mesmo achava que eu seria uma péssima mãe. Como doeu ouvir isso! Como ele pode pensar que serei uma péssima mãe? Não consigo ver nele nenhum sinal de amor, nem por mim, nem por nosso filho. Será que devo continuar lutando para manter as esperanças? Há algo em minha vida que ainda mereça essa luta? Ele bebe e se alimenta tão mal, está tão diferente daquele moço bonito e de olhos vivos com quem me casei. Como pôde ter envelhecido tanto em tão pouco tempo? Como pôde reduzir-se a esse estado cada vez mais baixo, sem o amparo de Deus, sem amor? E por fim, pude testemunhar que seu desejo de amor ficou esperando para sempre. Minha barriga está enorme. O sono às vezes vem como um remédio, mas dura pouco. Está tão difícil respirar. Não sei se um dia alguém lerá estas páginas. Talvez eu as queime na lareira ainda esta noite, pois não posso amargurar nem mesmo um leitor a ter de engolir tanta tristeza despejada nesses papéis. O tempo não regressará para mim nunca mais. E isso é mesmo a morte de tudo. Apenas quero ser uma boa mãe. Eu já amo tanto meu filho e tudo o que mais desejo é que ele seja totalmente o oposto do seu pai. Eu estava com o livro em mãos, já fechado, ainda absorvendo tudo que havia acabado de ler. Não sei quantas horas permaneci em leitura, mas quando a concluí, estava exausta. Instantes depois, o Sr. James surgiu na porta e pediu permissão para entrar. E eu, ainda entorpecida, assenti que o fizesse. Ele se sentou ao meu lado nas almofadas e eu devolvi o livro para as suas mãos. Sinto-me tão mortificada, balbuciei soprando leve. Senti-me assim quando li este diário pela primeira vez. Ler essas páginas não deve ter sido fácil para o Senhor.
Não foi. Pois, embora eu já soubesse como era meu pai, não podia imaginar quando isso havia começado. Encontrei o diário por acaso, aos 17 anos, quando estava mexendo em antigos baús de minha mãe. Foi neste mesmo lugar que me sentei e devorei cada página sem parar. Foi nesse dia que conheci de verdade minha mãe, e isso me fez muito bem. Pude saber que ela era alguém de quem se orgulhar e a última pessoa a quem deveria ferir. Ela era assim. E nunca, nunca deveria ter sido magoada como foi. Falei com toda a minha verdade. A senhora Holly sempre me contava, desde que eu era uma criança, histórias tão repletas de vida sobre minha mãe. Sabe, senhorita Gibbons, a vida não foi feita para ser desperdiçada assim, declarou. Penso exatamente assim, Sr. James. Ainda assim caminha contra seu coração, disse, olhando-me repreensivo. Não pode existir teimosia pior. A felicidade é algo do qual devemos ir atrás. A senhorita não acha? Sem isso, para onde está levando sua vida? Sr. James, estamos mesmo falando sobre mim agora? De quem mais estaríamos falando? Minha mãe não está mais aqui para que eu possa ajudá-la, mas a senhorita sim. Por que pensa que preciso de ajuda? Tudo em seus olhos me diz que precisa. Ah, Sr. James, vou lhe contar algo. Sempre acordei com grande vontade de ser feliz e coloquei toda a minha energia nisso. Mas também sempre fui livre e não imaginava que um dia minhas escolhas seriam arrancadas de meu poder. É muito mais difícil do que o senhor pensa. Mas o que é tão difícil? Insistiu ele. Hoje vivo uma realidade dilacerante. Estou tão presa a isso que mal consigo respirar. Uso meu diário, assim como sua mãe, para aliviar o que sofro. E tem lhe ajudado? Há relatos felizes em seu diário, senhorita Gibbons? Ele perguntou verdadeiramente agitado. Gostaria que estivesse repleto de coisas felizes, mas não está. Embora, sim, eu tenha escrito nele. E tem algo sobre mim nele? Ele perguntou quase urgente. Senhor James, eu o recriminei com os olhos. Se fosse para contar o que há nele, não seria um diário pessoal, mas um romance. Falei para tentar aliviar o nervosismo que me abateu, o que fez com que James sorrisse largo. Se eu estivesse em um romance escrito pela senhorita, me sentiria afortunado, respondeu, fazendo-me corar ainda mais. Mas agora me diga a verdade. Diga-me de uma vez por todas, por que se casará com meu pai? Senhor James, penso que nunca vai parar de me torturar com isso. E não vou. Então, se quer realmente saber, preferia comer a mesma comida que seus cavalos comem a ter de me casar com seu pai. Disse-lhe francamente, pois estava em tal estado de nervosismo, imaginando que o Sr. James pensasse o contrário, que não me importei mais que ele conhecesse minha opinião sobre aquele noivado. Aí está a verdade, o desespero nítido que vi em seus olhos desde que desceu da carruagem na frente desta casa, mas que a senhorita tentou esconder. Está sendo obrigada a se casar com ele, senhorita Gibbons? Não. Falei em um sopro de voz. Bem, Senhor James, por favor, não me faça falar sobre isso. E se eu puder ajudá-la? Não pode, acredite. Mas quero tentar. Acredite em mim, eu mesma teria feito algo se pudesse. Isso não pode ser. Se for assim, nada resta a ser feito. Por que o Senhor faria algo por mim? Por que, Sr. James? Apenas para contrariar seu pai? Em troca de ele se irritar com o Senhor?
Ainda mais por algo que não lhe diz respeito. Isso não é justo com o Senhor, exprimi-me sinceramente, e vi que seus olhos estavam agitados. Havia muito mais que ele desejava dizer, mas estava nitidamente se contendo ou escolhendo bem as palavras que usaria. Imitando suas próprias palavras ditas naquela noite, no jantar, eu digo que qualquer pessoa poderá contar com minha defesa sempre que necessário, falou enfim, mas pareceu contrariado com sua própria resposta. Não necessito ser defendida, falei, exasperada, e fechei o semblante. A senhorita é uma teimosa, disse ele, ficando tão exasperado quanto eu. Mesmo assim não me importo. Quando necessitar da minha ajuda, avise-me, então.